Surpreendente a qualidade do futebol coletivo que o Guarani jogou com tantas caras novas. Do time que começou, 3 são remanescentes, mas que não eram titulares. Portanto, se pegarmos um time base aí titular que terminou a Série B do ano passado, 11 caras novas. Quer dizer, 3 estavam aí, mas não eram titulares e 8 foram contratados agora. Então, o que a gente poderia esperar? Muita desorganização. O que a gente poderia esperar? Muita dificuldade no posicionamento, na aproximação, mas isso não aconteceu. Futebol coletivo bom, guerreiro, muita energia na marcação, com a bola tratou de ter velocidade, usou muito mais o seu lado direito com o Matheus Regis do que o lado esquerdo com o Isaac, e eu explico por quê. O Isaac, ele num determinado momento, ele abre um pouquinho pela beirada esquerda, mas em outros momentos ele vem por dentro fechando um quadrado no meio campo. Então ele participa mais do jogo de aproximação do que do jogo de explosão. Já o Matheus Regis, não, ele jogou lá como um autêntico ponta direita à moda antiga e fez uma grande partida. Então, muito explorado o lado direito. Achei que quando ganhava por 1-0 até antes de fazer o segundo gol a 18 minutos, que o Guarani recuou demais e trouxe muito o Botafogo para cima. Botafogo criou 3 grandes chances, cara a cara com o Gabriel Mesquita, porém, nos 3 lances, o jogador que chegou para concluir estava impedido, mesmo assim não fez o gol, mas se fizesse, o VAR iria anular. Então, assim, né, de agudo mesmo, de lance importante, pouca coisa do Botafogo, mesmo nos momentos onde ele aparentemente dominava a equipe do Guarani ou pressionava a equipe do Guarani. Já o Guarani, atento, esperto, encurtando os espaços, jogou em cima dos erros. O primeiro, cruzamento do Emerson Barbosa, aí o número 6 da equipe do Botafogo, Jean Vitor, cabeceia a bola em cima do Edson. O Edson não pode fazer nada, gol contra, mas um lance bizarro, um lance pastelão, uma comédia, uma coisa horrorosa, bizarra. Gol do Guarani, problema do Botafogo. Porque o Guarani também no segundo turno do Brasileirão, num jogo decisivo lá, em Ribeirão, outro dia mesmo, ganhava de 1-0 até 38 do segundo tempo e doou 2 gols para a equipe do Botafogo. Isso acontece no futebol. O problema é do Botafogo e não do Guarani. 1-0, esse foi o placar do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Botafogo subiu muito, o Guarani baixou um pouco, mas aí numa saída de bola, com a bola dominada, o seu Edson, macaco velho, negão já, um cara já experimentado, né? Jogadorzão de muita experiência, muito rodado, saiu lá. Existe uma treninha eletrônica hoje que você projeta como se fosse assim, aquele raio, né? Que o pessoal às vezes toca na cara do goleiro, né? Não sei como é que chama aquilo lá, não é raio-x, é laser. É como se fosse aquele laser, essa treinar a laser, ela mede a altura das coisas. Eu tenho a impressão que o Edson tirou uma treninha dessa do bolso e ficou medindo a altura de todos os degraus do tobogã. Esqueceu da bola. O Giva, que não é bobo nem nada, tomou, acertou um pelotaço e botou a bola na rede. Ali, quando o Botafogo estava assanhadíssimo e muito ameaçador, pelo menos na posse de bola e no posicionamento ofensivo e pressionando o Guarani no seu campo, toma o gol e nessas circunstâncias aí botou água na fervura o Guarani, o Botafogo não foi mais, o Guarani administrou com muita tranquilidade, ganhou com ampla justiça. Para mim, reafirmo, o tema do meu comentário principal é: eu não esperava um jogo coletivo tão eficiente diante do pouco tempo de treinamento e das monumentais e numerosas mudanças que o elenco sofreu. Daqui a pouquinho, no craque do jogo, a gente vai falar de alguns destaques individuais, mas ressalto, de pronto e de imediato e antecipadamente, que o principal mérito do Guarani foi a surpreendente organização e o futebol coletivo de qualidade para uma estreia, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, queridíssimo.